Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu quero falar para vocês uma das principais crenças que terapeutas têm, que é: antes de ajudar o meu cliente, eu preciso me curar, eu preciso ser uma pessoa perfeita antes de poder ajudar o meu cliente. Principalmente, eu preciso estar resolvido nos meus relacionamentos antes de poder ajudar os meus clientes a se resolverem nos seus relacionamentos, a esquecer o seu ex, a se libertar dos seus relacionamentos. Então, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho percebido nesses 6 anos que eu atuo, tá, enquanto terapeuta. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha história enquanto terapeuta e o que eu acredito sobre precisar se curar antes de poder ajudar outras pessoas, antes de poder fazer atendimentos com outras pessoas. Então a gente está fazendo esse vídeo ao vivo, eu vou aguardar só alguns minutos para as pessoas entrarem. Então seja muito bem-vindo. Deixa eu mandar aqui. Então pessoal, você que está me vendo aqui nesse vídeo, você que é terapeuta, que quer ser terapeuta, que quer ser uma curadora, você acha que você precisa se curar antes de poder ajudar o seu cliente? Você acha que antes de você começar a atender, você precisa resolver todos os seus problemas para você poder compartilhar com o seu cliente? Você acha que você precisa ter vivido essa história antes de poder compartilhar? Eu tenho focado meu trabalho em como que as pessoas podem se conectar com a verdade dela, com a essência dela, despertar esse ser amoroso, quem ela é de verdade, e aí ela poder realmente ser livre, seguir em frente, né, criar a sua própria realidade. Eu tenho percebido que um dos pontos que mais pega nas pessoas é a relação que elas têm com os relacionamentos passados, né? Então, é muito comum que muitos clientes que chegam para fazer atendimentos, que chegam no consultório, que chegam nos cursos também, eles não estão procurando mais dinheiro, eles não estão procurando, enfim, necessariamente resolver uma questão de doença, eles estão buscando resolver as dores do relacionamento que eles acabaram de terminar. Eles estão querendo resolver as dores que ficou do ex que está muito vivo. É muito comum que a pessoa ela procure um cuidado terapêutico, ela procure um profissional que cuide das emoções, que cuide da parte energética, que cuide da parte espiritual, porque ela sente uma dor muito grande. Então, eu tenho percebido que os meus clientes, quando eles chegam no atendimento, eles estão com uma dor muito grande dos relacionamentos. Eles estão querendo justamente resolver essa pendência que está ali para que ela pudesse seguir a vida em frente, para que ela possa estar plena, presente, feliz, né? Sem essa dor do coração partido, sem aquela dor de ter se sentido traída, de ter se sentido rejeitada, de não ter dado certo. E aí, dentro dessa busca, eu tenho percebido que as pessoas precisam trabalhar o que a gente chama dessa ligação energética, que é mantida por questões emocionais, que é mantida por questões espirituais, né, que mantém ela presa a esse passado, que mantém ela presa a essa dor. Tá? E aí eu faço o meu trabalho, eu ajudo essa pessoa no consultório, né, no atendimento, num curso, para que ela possa seguir a vida dela em frente. Só que o que acontece? É, Muitas vezes eu vou ajudar pessoas, por exemplo, que são mulheres, que se relacionam com mulheres. Muitas vezes eu vou ajudar pessoas que são homens, que se relacionam com homens. Muitas vezes eu vou ajudar pessoas que foram casadas no papel durante 30, 40 anos. Muitas vezes eu vou ajudar pessoas que tiveram um relacionamento de uma noite, de um dia, de uma semana, de um mês, ou que seja uma relação não tão longa, tá? E, por exemplo, eu nunca fui casado no papel. Eu não me relaciono com pessoa do mesmo sexo, né? Não sou homossexual. Normalmente minhas relações são heterossexuais. Então, como que eu, um terapeuta, né, homem, heterossexual, posso ajudar uma pessoa que seja, por exemplo, uma mulher homossexual? Eu preciso estar nessa posição para conseguir ajudar ela? Eu não preciso.
tá? Eu não preciso, por exemplo, passar pelas mesmas coisas que ela passou para poder, enquanto um terapeuta, ajudar ela e contribuir com a vida dela. Eu não preciso, enquanto um terapeuta, ter sentido a mesma dor que ela sentiu, ter passado pelo mesmo processo de cura que ela passou, ter passado pela mesma jornada que ela passou, porque ela é uma pessoa completamente diferente de mim, né? Ela tem a vida dela, a história dela, as dores dela, a realidade dela e eu tenho a minha, né? Só que eu, enquanto um terapeuta, eu sou treinado, eu sou capacitado, teoricamente, de forma prática, e também estou ali presente para poder ver ela do jeito que ela é e ajudar ela dentro do que ela precisa. Muitas pessoas me falam assim: ah, mas para o terapeuta poder ajudar alguém, ele tem que estar completamente resolvido. E aí eu pergunto para a pessoa: um médico, cirurgião, ele faz cirurgia nele mesmo? Provavelmente não, né? O médico, ele precisa de um outro médico fazer cirurgia nele, né? E por quê? Ele sabe fazer, mas não significa que ele tem que fazer com ele, né? Então não significa que, por exemplo, o médico, para ele ajudar um paciente, ele tem que ter sentido a mesma doença. Ele aprendeu, por exemplo, a ajudar uma pessoa que tem diabetes. Não é porque a pessoa tem diabetes que ele não pode ajudar ela. Ele vai ter que ter diabetes, ter se curado de uma diabetes para poder ajudar uma pessoa que tem diabetes? Não. Ele é capacitado, ele estuda, ele se forma para que ele tenha capacidade de identificar os problemas de uma diabetes, de identificar os principais desafios que uma pessoa com diabetes tem, as principais causas, os principais tipos de apoio, os tipos de alimentação, o que pode, o que não pode. Ele estuda, ele entende, ele conhece as pessoas, ele atende várias pessoas diferentes que têm diabetes, até que ele tenha a capacidade de poder ajudar qualquer pessoa que tem diabetes que chega no consultório dele. Tá? Então eu, particularmente, não tenho que ter passado pela dor de um término de um relacionamento, eu não tenho que ter passado por uma situação bem específica para poder ajudar o meu cliente. Eu preciso só saber o que precisa ser feito. Eu preciso entender o caso, o que envolve a pessoa estar ligada com o ex, o que envolve ela estar presa naquele relacionamento, o que envolve as questões emocionais que estão ali, os padrões desses relacionamentos. Eu preciso sim conhecer esse campo, eu preciso sim conhecer esse ambiente, eu preciso conhecer as ferramentas para que eu possa ajudar ela, mas eu não preciso ter passado por isso, tá? É uma crença muito comum em pessoas que trabalham na área da cura, principalmente nas terapias holísticas, terapia convencional, pessoas que querem ajudar as outras pessoas a serem pessoas melhores, a achar que para ajudar o outro tem que ter sofrido por aquilo. Para ajudar o outro tem que ter passado pela mesma dor que ela, tá? Isso é uma crença. É uma crença que as pessoas têm e elas adquirem e faz com que elas fiquem paralisadas, tá? Então, o que eu estou querendo falar para vocês aqui nesse vídeo? Que independente da sua história, independente do que você passou na sua vida, você pode sim ajudar as pessoas, tá? Você pode ajudar as pessoas a viverem a vida delas, a seguir a vida em frente, a serem felizes, a poderem se libertar, né, do ex, dos relacionamentos passados, poder curar o coração partido, poder curar as dores do relacionamento. Você só precisa saber como fazer isso, tá? Você não precisa ter passado por isso, você não precisa ter na mesma situação que aquela pessoa tem, viver a mesma história que ela viveu, e por aí vai, tá? Então, essa é uma crença muito comum que terapeutas têm, e eu quero falar um pouco mais do porquê que a gente cria isso. Por que a gente cria essa ideia de que eu tenho que passar por isso, tá? A gente associa o terapeuta, aquele que cuida, né? A gente associa o terapeuta com o santo. A gente associa o terapeuta com uma pessoa espiritual, tá? Então, a gente pega, por exemplo, uma pessoa que é uma pessoa simples, comum, né? Teve a sua história de vida, viveu o que precisava viver, ela teve o seu próprio caminho, né? Nasceu na família, tem as suas escolhas, estudou, se formou, se capacitou e ela aprende um monte de ferramenta para poder ajudar as pessoas. E a gente acredita que essa pessoa, ela não está pronta. Por quê? Porque ela não sabe a dor do outro, porque ela não entende o que o outro passou.
porque ela não passou por isso. A gente acha que para a gente aprender a gente precisa sofrer, né? Muitas pessoas acreditam que para evoluir, para crescer, para se desenvolver precisa sofrer, né? A história de Jesus. Jesus, né, morreu na cruz, sofreu, sentiu dor. E a gente acha que as pessoas que querem cuidar das outras, que querem ajudar as outras, que querem falar sobre perdão, que querem falar sobre compaixão, que querem, né, cuidar da dor das outras pessoas, precisam ter passado pela cruz, precisam ter sofrido. A gente não consegue ver que cada um é um ser único, que tem a sua própria história, assim como Jesus teve a dele, tá? A gente quer colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, quem é terapeuta não precisa ser Jesus para salvar ninguém. Quem é terapeuta não precisa ser um Buda que passou pelo que passou. O terapeuta ele não precisa ser um santo, um ser iluminado. O terapeuta ele não precisa ser uma pessoa que resolveu todas as dores. Ele não precisa ser uma pessoa que não tem dificuldades, né? Eu acho engraçado. Esses dias estava conversando com uma amiga e eu contei a história que aconteceu de uma pessoa que é terapeuta. Eu falei assim, nossa, mas ela é terapeuta e vive todo isso de desafio. E eu falei, uai, por que não? Ela é uma terapeuta, tem seus desafios, não significa que ela não pode ajudar as outras pessoas. Inclusive, essa pessoa ela é muito boa terapeuta. E ela, ao mesmo tempo, tem muitos desafios na vida dela. Ela tem muita dificuldade nos relacionamentos, ela tem muita dificuldade na parte financeira, ela tem dificuldade na parte emocional, mas ainda assim ela é uma belíssima profissional que ajuda muitas pessoas, centenas, talvez milhares de pessoas, e que está aprendendo, está crescendo, está evoluindo. Enquanto ela atende, enquanto ela ajuda as outras pessoas, ela também está aprendendo, ela também está crescendo, ela também está precisando de ajuda, ela também está sendo ajudada. Por quê? Porque ela não é uma santidade, tá? Ela não é uma pessoa que, é, enfim, precisou se curar completamente para começar. Ela simplesmente é uma pessoa que aprendeu uma técnica, aprendeu um passo a passo, aprendeu uma ferramenta, ela aprendeu como que ela pode ajudar as pessoas e ela vai ajudando as pessoas e vai se ajudando. Assim como um médico, ele não consegue fazer cirurgia nele mesmo, então o médico não está imune a doenças, o médico ele, né, ele vai ficar doente eventualmente. Um dentista vai ter um problema no dente, eventualmente. Uma nutricionista necessariamente vai estar sempre na dieta. Por quê? Porque somos seres humanos, né? E assim como às vezes a gente precisa de ajuda para se cuidar, o terapeuta também precisa de ajuda, o médico não precisa passar por aquela dificuldade para ajudar outra pessoa. Ele pode simplesmente ser ele mesmo, aprender o que ele aprendeu na vida, na história dele, obteve conhecimento e prática e assim ele pode contribuir na vida de outras pessoas, tá? Então, só para a gente começar essa live, só para a gente começar esse vídeo, eu só queria aterrissar um pouco essa mensagem na mente de vocês para a gente se permitir. Se permita a ideia de que está tudo bem, de que um terapeuta pode ter problemas, de que um terapeuta pode ter suas dificuldades, pode precisar de ajuda, tá? E ao mesmo tempo, ele não precisa ter passado pela mesma dificuldade do cliente dele. Ele não precisa ter passado pelo mesmo desafio que o cliente dele passa, tá? E eu tenho visto que... Tudo bem? Quem está aqui online me dá um oi, só para mim saber. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho. Como assim? A pessoa não precisa ter passado pela dor para poder ajudar as outras pessoas. É simples assim. Ela não precisa, tá? Eu, por exemplo, eu trabalho todo quanto é tipo de tema que vocês imaginarem. E nem por isso tem que passar por esses desafios. É lógico que quando eu passei pelos meus desafios, eu aprendo com os meus desafios, eu posso sim contribuir com o outro. Então, quando eu passei pelo meu desafio, por exemplo, relacionado ao meu filho. Então, eu estou aprendendo a colocar limites com o meu filho, por exemplo, né? Eu posso ajudar outras pessoas. Quando eu passei pelo meu último relacionamento, que eu sofri muito, e que eu passei por uma cura muito profunda no meu coração, para poder seguir, né, minha vida em frente, eu posso ajudar outras pessoas nesse caminho. Mas não significa que por eu não ter um relacionamento sexual, homossexual, eu não posso ajudar outras pessoas nesse sentido, tá? Eu, po eu posso, toda a minha história, toda a minha jornada me contribui, mas também o meu conhecimento,
também o meu aprendizado, também a minha prática. Porque quando eu atendo várias pessoas que são homossexuais, eu conheço as pessoas homossexuais que se interessam pelo mesmo. É que gênero e orientação sexual é muito amplo hoje em dia. Mas, enfim, pessoas se relacionam com pessoas da mesma orientação, do mesmo gênero, né? E que tem essa orientação sexual que é homossexualidade. Eu conheço essas pessoas, não porque eu sou, mas porque eu tenho contato com elas, eu estudo, eu busco. Por exemplo, você sabia que existem vários tipos de gênero e de orientação sexual? E que a pessoa ela pode ser várias delas. Se você não estuda e não sabe, você não consegue lidar com uma pessoa quando ela chega com uma questão dessa. Mas você não precisa ser tudo isso. Você não precisa ter todos os seus gêneros e todas as suas orientações sexuais para entender a dor e a dificuldade do outro. Você pode estudar, você pode pesquisar, você pode se formar, se informar e se formar para poder contribuir melhor para essa pessoa. Eu não preciso ser negro para entender a dor do negro. Né? Eu sei o que o negro passa e passou. Talvez eu não sinta isso na minha pele. Mas eu posso ter um ínfimo de informação, de conhecimento, de formação, de entender como agir, como lidar, como falar, como tratar. Entender que o outro tem uma dor e que eu posso ajudar ele a curar essa dor, independente de que eu não sinta a mesma dor que ele. Por quê? Porque eu sou treinado para isso. Eu sou capacitado para isso. Eu estudo para isso. Eu me informo, eu me formo. Tá? Então essa é a dica que eu quero dar para vocês. Então a primeira coisa que vocês, como terapeutas, precisam fazer, primeiro, é quebrar na mente de vocês essa ideia de que você tem que passar por aquele desafio para poder ajudar a pessoa. Você não precisa. Tá? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é que você também não precisa resolver todos os problemas sozinhos. Você também pode pedir ajuda. Essa é a segunda coisa que eu queria quebrar na sua mente para você entender um pouquinho de que está tudo bem, terapeuta não precisa de ser santo, ele pode receber ajuda. E o terceiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é você pode buscar formação, você pode buscar informação. Né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, quanto mais conhecimento você busca sobre as emoções, sobre os traumas, sobre a energia, sobre a conexão entre as pessoas, mais você pode contribuir na vida das pessoas. E aqui eu estou querendo focar nessa questão de relacionamentos. Né? Por quê? Porque eu tenho percebido que essa é uma das maiores dores dos meus clientes. Quando as pessoas chegam no meu consultório, elas chegam para trabalhar as dores dos relacionamentos. Então se eu quero ajudar os meus clientes, eu não preciso ter passado por dores de relacionamento ou estar no relacionamento perfeito. Eu preciso fazer o quê? Se eu percebo que a maioria dos meus clientes trazem questões de relacionamento, a maioria dos meus clientes querem curar os seus corações partidos, a maioria dos meus clientes ou dos meus amigos precisam de ajuda para se libertar do ex, para se libertar dos relacionamentos passados. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar informação. Eu preciso buscar entender como que funciona o relacionamento. O que mantém as pessoas ligadas entre si? O que faz com que uma pessoa não esqueça a outra? O que faz com que uma pessoa mantenha a outra na cabeça durante uma vida inteira? Por que as pessoas elas terminam e elas não conseguem seguir a vida em frente? Ou elas ficam doloridas, coração machucado? E elas sentem remorso, raiva, rancor, ressentimento? O que faz com que a pessoa não consiga perdoar a outra? O que faz com que uma pessoa crie várias vezes o mesmo relacionamento com pessoas que vão machucar ela? Por que ela vive repetindo esse padrão? Então eu não preciso passar por tudo isso, eu preciso buscar informação, buscar conhecimento com pessoas que conhecem, com pessoas que têm informação para contribuir, que têm como compartilhar, que principalmente não que tenham conhecimento teórico, mas que vivem isso na prática. Porque não adianta você só ter teoria. Por exemplo, tá? Tem um livro muito legal, chama 5 Feridas Emocionais. Deixa eu até checar se é isso mesmo. Só para dar um exemplo para vocês. As 5 Feridas Emocionais. É um livro muito bonito e muito legal. Eu li ele e achei muito bom. Ele fala das 5 principais feridas emocionais, né? Que essa pessoa que escreveu, que é a Lise Bourbeau, ela fala
Rejeição, abandono, humilhação, traição e um quinto que eu não lembro agora o que é. Ela fala, a teoria dela é muito bonita, é inteira muito bonita, e muitas coisas fazem sentido, mas eu trabalho como terapeuta há 6 anos. Eu atendi milhares de pessoas e mais ou menos tive cerca de 800 a 900 alunos, tá? Que eu tive contato direto com essas pessoas. Trabalhei com elas, fiz demonstrações com elas, ensinei elas, acompanhei as trocas entre eles. E a minha experiência me diz que várias coisas que tem na teoria dela não bate com a realidade. Por quê? Porque eu conheço a realidade. Eu conheço o campo de batalha. Eu entendo o que acontece ali dentro do sistema de uma pessoa. Eu sei o que faz com que ela se sinta rejeitada, traída ou abandonada. E eu sei que a pessoa pode sentir isso por várias pessoas. Então a rejeição, o abandono, por exemplo, tá? Que são duas feridas emocionais, que na minha opinião as principais, que basicamente todo mundo tem, que está muito envolvida, né, no relacionamento, porque a pessoa vai embora e eu me sinto abandonada, ou a pessoa me rejeita, eu me sinto rejeitada, e eu sei que não funciona como ela fala lá. Mas por que eu sei? Por teoria? Não. Eu sei por prática, por experiência. Tá? Então, se eu pego toda a teoria do mundo, eu estudo, mas eu não aplico, essa teoria é só teoria. Não me ajuda em nada. Porque quando eu vou lá atender com a pessoa, aquela teoria me atrapalha mais do que me ajuda. Então eu preciso de teoria que venha de uma fonte confiável. Eu preciso de teoria que venha de uma pessoa que tem conhecimento prático, que viveu aquilo, que compartilha aquilo. Que não é uma teoria baseada no achismo da mente, que é uma teoria baseada em prática, em prova. Tá? Por exemplo, quando eu vou fazer para saber se a pessoa está casada energeticamente com outra pessoa, tem uma dor emocional ali, para ver se ela tem um padrão de crença ali, eu faço um teste da cinesiologia. A cinesiologia é uma ciência que estuda a relação do corpo e da mente e que com testes físicos, testes do corpo, consegue comprovar o que é uma verdade ou uma mentira para a mente. Ou seja, o que a mente tem como uma verdade, que seria uma crença, e o que a mente tem como uma mentira, que seria uma mentira, não é uma verdade. Então a cinesiologia me dá várias ferramentas para que eu possa comprovar o que existe ali na mente daquela pessoa. Então a partir desses testes eu sei que a pessoa tem rejeição ou tem abandono, e quando tem e por que tem, e de onde que isso veio, e como que foi criado. Porque o teste está me dizendo, não é o achismo da minha mente. Não é olhar uma tabelinha e falar assim, é isso. Não, é testar, comprovar. E aí quando eu teste eu comprovo, eu vou obtendo conhecimento, porque eu falo assim, isso daqui. E aí eu tenho uma aplicação prática. E é aquilo, com o tempo, com centenas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, interações, terapias, você vai vendo o que realmente são e o que não é. E aí quando eu pego um livro como esse, que é um livro muito bonito e muito legal, mas que fala umas coisas que estão totalmente fora da realidade, eu falo assim, beleza, legal, mas não é bem assim, tá? Mas por que eu falo que não é bem assim? Porque eu pratico, eu tenho experiência, tá? Então, quando você quiser se informar, é muito bom você se informar através de livros, conhecimento puro, né? Conhecimento. Mas mais interessante do que os conhecimentos é beber de pessoas que praticam, que vivem, que fazem isso no dia a dia, tá? Que é um conhecimento que vai sendo construído. E aí, além desse conhecimento que é construído, conhecimentos que você pode aplicar, que você pode testar, que você pode comprovar, que você pode, né, no dia a dia, checar, isso realmente funciona, não, isso não funciona, isso é real, isso não é real. Tá? Então, quando você estiver buscando conhecimento, aplique em você também. Porque quando você aplica o que você aprende, né, enquanto terapeuta em você, é uma fonte de aprendizado. O seu cliente, o seu amigo, o seu colega é uma outra fonte de aprendizado. Tá? Então, além de você buscar conhecimento, você precisa aplicar o conhecimento. Você precisa praticar, colocar em prática e testar ele por você mesmo. Você é um cientista, você tem que explorar, descobrir, tá? E depois que você tem experiência, você começa a juntar os dois, tá? Essa é a terceira dica que eu quero dar para vocês.
Então, primeiro você tem que desconstruir essas crenças na sua mente, de que você não consegue, de que você não pode, que você tem que passar por toda essa dificuldade, por aí vai. Depois, buscar conhecimento, buscar informação, praticar, levar esse conhecimento, essa informação para a prática, checar e ir experimentando. A partir do momento que essa experimentação é tão plena, é tão completa em você, que você começa a transformar essa prática em teoria. Por exemplo, que é o que eu faço. Por ter muita aplicação prática, por ter muitos clientes, por ter muitos alunos, eu começo a perceber o que funciona e o que não funciona, o que dá certo e o que não dá certo, o que é e o que não é. E aí eu começo a teorizar em cima disso, eu começo a transformar essa prática em um conhecimento que pode ser compartilhado, em um conhecimento que pode ser transmitido. Por quê? Porque ele é baseado na experiência. E aí dentro disso você começa a trabalhar também com a intuição. Porque quando você já cozinha, né? Vamos trazer para o ramo da culinária. Você estuda sobre alimentos, você estuda sobre todas as receitas. Só que você vai lá, faz o bolo, não dá certo. Porque você viu um monte de receita, mas não está acertando a quantidade de fermento, a temperatura do forno. Você vai praticar e vai fazer bolo muitas vezes, e muitas vezes, e muitas vezes, até que o seu bolo comece a ficar bom. E você sempre acerta o bolo. E aí você aprendeu a fazer bolo e o seu bolo sempre funciona. Depois que o seu bolo sempre funciona e você testou muitas receitas e sabe qual dá certo, qual não dá certo e como que tem que fazer, você começa a intuir, criar suas próprias receitas. E aí você começa a criar bolos, sabores, experimentações. Ah, agora eu quero experimentar uma farinha diferente, eu quero fazer um bolo, uma outra textura, que seja assim. E aí você consegue criar. Mas para você chegar nesse ponto, você tem que ter teoria, tem que ter prática, para que você comece a trazer a intuição para o seu trabalho, para que você possa explorar essa intuição no seu trabalho. Tá? Só intuição não forma um bom terapeuta. Só prática também não forma um bom terapeuta. E só teoria também não forma um bom terapeuta. Um bom terapeuta precisa de teoria, prática e intuição. Tá? A união desses três fazem um bom terapeuta. Tá? E aí, quando a gente está falando de relacionamentos, quando a gente está falando de se libertar e seguir a vida em frente, a gente precisa olhar também não só para a parte mental e emocional, mas para a parte energética. Porque nós somos seres físicos, nós temos um cérebro e uma mente, que é um campo de pensamentos, a gente tem um campo de emoções e sentimentos, que é o nosso emocional, mas além disso a gente tem o nosso campo energético. Tá? E quando um cliente, por exemplo, ele chega com uma dificuldade de um relacionamento, ele chega com uma dor de uma ferida que ele traz do último relacionamento que ele acabou de sair, por exemplo, não adianta só você cuidar dos pensamentos dessa pessoa, não adianta só você cuidar das emoções dessa pessoa, você também precisa cuidar da parte energética. Por quê? Porque é um compilado, não existe separação entre esses três. A mente influi nas emoções que influem no campo energético. O campo energético influi nos pensamentos que influem nas emoções. Tá? Então é muito comum que uma dificuldade que você está tendo na sua vida, por exemplo, dificuldade financeira, pode estar relacionada em você estar preso ao seu ex, que pode estar relacionado com uma ligação energética, que está relacionado com sentimentos e emoções que você tem com relação a essa pessoa. Então, por exemplo, para ajudar um cliente nesse sentido, você precisa de teoria, conhecimento, você precisa de prática, você precisa saber o que fazer ali, as ferramentas, usar, aplicar, e você vai desenvolver essa intuição para que você comece a entender, fala assim, então acho que a gente precisa trabalhar mais o emocional, a gente precisa trabalhar mais a parte energética. Tá? Então, o meu trabalho, vocês que me conhecem ou que não me conhecem, né, o meu trabalho está indo muito nesse sentido, de ajudar as pessoas a trabalhar nos relacionamentos. Por quê? Eu preciso ter eu tenho teoria de muita coisa, eu tenho muita teoria, eu poderia falar sobre muita coisa diferente aqui para vocês. Eu dou cursos, por exemplo, de 15 dias falando da relação de corpo, mente e doenças, de várias áreas do corpo. Eu dou curso que fala de relacionamento, eu dou curso que fala de prosperidade, dinheiro, manifestação, abundância. Então essa é a teoria que eu tenho, tá? Muito conhecimento. E eu tenho prática em tudo isso, então eu posso ensinar tudo isso.
Mas aí eu vou para a intuição. Quando eu começo a atender muitas pessoas, eu começo a atender muitos clientes, eu começo a ver muitos alunos, eu percebo que a maioria deles vem para mim querendo trabalhar o quê? Adivinha? O último relacionamento. Porque tá dolorido, tá machucado, ela não consegue esquecer a pessoa, ela não consegue se libertar desse relacionamento. E aí de que adianta eu, como um bom terapeuta, um bom professor, não escutar isso? Eu tenho que estar ligado, eu tenho que estar antenado. Por isso que meu trabalho está indo para esse sentido, porque eu tenho percebido essa demanda, é uma necessidade das pessoas. E por ser uma necessidade das pessoas, eu estou compartilhando o meu conhecimento para que mais pessoas possam ter a teoria, a prática, a intuição, ligado à mente, às emoções e à energia que envolvem um casal, que envolvem um relacionamento, para que possa ajudar os seus clientes cada vez mais a se libertarem. E isso é uma grande oportunidade. Por quê? Porque é muito comum. Se você vir aqui no meu direct do Instagram, a maior parte das pessoas que vão procurar uma sessão me perguntam: você faz esse divórcio energético? Ah, eu tô com problema com meu ex. Ah, meu coração tá dolorido, eu não tô bem, eu preciso seguir minha vida em frente. Quando a pessoa chega no atendimento, ela fala assim pra mim: Léo, tá muito dolorido. Como que eu faço? A gente terminou, eu não tô bem, eu tô precisando seguir minha vida. Tá? Então é isso que acontece. Se você é terapeuta e está me vendo nesse vídeo, se pergunta quais são as maiores queixas dos seus clientes. Por que os seus clientes vêm para você? O que eles estão procurando? É dinheiro, prosperidade ou é relacionamentos? Ele quer, sei lá, desbloquear a capacidade dele falar em público para ele dar palestras? Ou ele quer curar o coração dele que está partido, que está dolorido? E a sua amiga? Pensa no seu amigo agora. Quero falar para vocês uma história de uma amiga minha que... Desculpa, de novo. Quero falar para vocês uma história de uma amiga minha que eu estava em São Carlos nessa época e ela fez uma viagem para a Europa e a gente sentou e começou a conversar sobre o meu trabalho. Ela sabia que eu trabalhava, mas ela queria saber um pouco mais. E eu falei várias coisas para ela e ela foi gostando do que eu falava, mas ela só se interessou de verdade no meu trabalho quando eu falei que as pessoas podem ter um pedacinho delas roubadas pelos ex-companheiros. Que a gente pode se sentir partido, despedaçado, e que pequenas partes de nós podem ir para outra pessoa e essa pessoa pode carregar essa parte dela. Quando eu falei isso para essa amiga, ela falou assim: nossa, eu preciso fazer isso. Era uma dor dela, era urgente. Ela falou assim: Léo, eu acabei de passar por essa situação, eu estou sentindo meu coração despedaçado. É como se faltasse um pedaço de mim. Eu falei assim: então é justamente isso que você precisa. Você precisa fazer um trabalho para recuperar essas partes suas que foram perdidas, para que você possa seguir em frente e se libertar dessa pessoa. E a gente fez esse trabalho. Então ela sabia de todo o meu trabalho, ela me conhece há muito tempo. Só que ela só quis fazer uma sessão comigo quando eu falei para ela que ela podia se libertar desse relacionamento. E aí depois a gente trabalhou uma questão de um grupo de pessoas que ela estava ligada, que ela também queria se libertar. Né? Eu moro com um grupo de pessoas aqui, com 20 pessoas onde eu moro. Eu moro como se fosse uma pequena vilazinha, assim, uma pequena comunidade. E eu falo muitas vezes do meu trabalho de várias formas diferentes. As pessoas só falam que querem fazer uma sessão comigo, sabe quando? Quando eu falo sobre se libertar do ex, fazer um divórcio energético. Aí a pessoa fala pra mim: nossa, eu preciso disso. Como que funciona? Eu quero saber. Me fala mais. Estou interessado. Vamos fazer uma sessão. Tá? Por isso que eu tenho percebido que os terapeutas que começarem a se especializar em relacionamentos, os terapeutas se especializarem em ajudar as pessoas a seguirem a vida delas em frente, os terapeutas que se especializarem em permitir com que o seu cliente possa se ver livre do ex, ou do pai, ou da mãe, ou dos relacionamentos passados, vão ter uma grande oportunidade na sua vida. Tá? Porque eles vão começar a resolver uma dor real das pessoas. Vai sair do o que eu acho que a pessoa precisa e a gente vai para a realidade, o que a pessoa realmente precisa e o que ela quer. Tá? E eu não sei se vocês sabem, mas tem uma pesquisa que foi feita na Universidade, se não me engano, de Harvard. Tá? É a pesquisa mais antiga. Deixa eu procurar aqui.
Ó, pesquisa, você pode ver, mais antiga do mundo. Quando a gente pesquisa isso, ó, é uma pesquisa de Harvard há quase 80 anos pesquisando. Imagina uma pesquisa com mais de 80 anos de duração. Ela fala, ela não tinha esse objetivo, mas ela chegou em algumas respostas. Foi fazer uma pesquisa. Eu posso até trazer uma live só para falar sobre essa pesquisa, acho que vai ser legal. Então, durante 76 anos, eles pesquisaram o desenvolvimento das pessoas. Eles pegaram pessoas, isso foi em 1938, eles começaram analisando 700 homens, né, da cidade de Boston, seja pessoas que moravam, pessoas pobres, bairros populares, etc., que foram inclusive para a Segunda Guerra Mundial, e acompanharam essas pessoas durante toda a sua vida, acompanharam as suas companheiras, acompanharam os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, né? E o estudo continua ainda hoje em dia, com mais de 1.000 homens e mulheres, tá? E eles estudavam acompanhando, monitorando o estado físico, mental e emocional dessas pessoas. Sabe o que eles descobriram? Eu vou falar só uma coisa para vocês. Eles descobriram que existia um grupo de pessoas que eram mais felizes. Então eles mediam como quão felizes as pessoas estavam, quanta saúde elas tinham, quanto que elas viviam, e eles perceberam que as pessoas que eram mais felizes são pessoas que desenvolveram relacionamentos com uma melhor qualidade. E que as pessoas que morreram mais infelizes foram as pessoas que ficaram num relacionamento doentio. Isso é uma pesquisa, não sou eu falando, é uma pesquisa de 76 anos de Harvard, dizendo que as pessoas que morreram cedo, assim, não foi morte de doença, nem de guerra, nem de algo assim, foi uma morte natural. Elas morreram de tristeza porque viviam um relacionamento que não era saudável, tá? E as pessoas que ficaram, que tinham mais longevidade, se sentiam mais felizes, não eram as que tinham mais dinheiro, não eram as mais sucedidas no trabalho, mas eram as que viviam relacionamentos mais felizes. E aí relacionamento é o companheiro, o marido e a mulher, eram os filhos, eram a família, tá? Então, além disso tudo, esse estudo ele mostra a importância de a gente desenvolver relacionamentos saudáveis, tá? E para desenvolver um relacionamento saudável, a gente precisa o quê? A gente precisa primeiro se libertar dos relacionamentos que não estão saudáveis. A gente tem que desfazer, descriar esses laços que nos prendem às pessoas que não estão bem. Que eu não estou bem, que eu não estou feliz, que eu estou com raiva, que eu estou com ódio, que eu quero esquecer. Para que eu me trabalhe, eu me prepare para construir uma relação com alguém que seja saudável, uma relação que seja feliz, uma relação que seja duradoura, que seja amorosa, enfim, o que cada um busca numa relação. Tá? E eu, enquanto um terapeuta, eu posso ajudar as pessoas em várias áreas, mas hoje em dia eu tenho percebido que o que as pessoas mais precisam é olhar para essas questões. Tá? Porque não sou eu que estou dizendo o que ela precisa, o que ela precisa, é o que ela me pede. Ela me fala, Léo, eu quero esquecer o meu ex, tá doendo, não tá legal, eu preciso me curar, tá me fazendo mal. Eu tô muito mal, eu tô muito triste, tô em depressão, tô ansiosa, porque eu não consigo esquecer ele, eu tô dolorida, terminou, minha vida perdeu o sentido, eu preciso seguir em frente, eu preciso fazer alguma coisa para sair desse lugar. Me ajuda, por favor. É isso que as pessoas me falam. Porque é o que elas precisam. Então eu tenho que sair do meu ego, eu tenho que sair do lugar de achar que eu sei o que as pessoas querem, precisam, e escutar realmente as pessoas e ver o que elas precisam. E aí a gente vai pegando esses pontos, né, que vão dando uma base. Por exemplo, um estudo de 76 anos que diz que o que mais causa infelicidade é um relacionamento não feliz. É um relacionamento que deveria ter acabado e não acabou. A pessoa não conseguir seguir em frente, não conseguir estar com alguém que ela sente feliz e construir uma relação saudável e feliz. Tá? Ele fala assim, ó, uma relação de qualidade é uma relação em que você se sente seguro, em que você pode ser você mesmo. Claro que nenhum relacionamento é perfeito, mas essas são qualidades que fazem com que a gente floresça. Tá? E no outro extremo, as pessoas
que tem experiência da solidão, mas não é de estar sozinha. A solidão é eu quero estar com outro, mas não consigo estar sozinho. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de estudo aqui que posso compartilhar. Tá? Então eu vou pegar um dia e eu vou trazer essa pesquisa para vocês, para que a gente possa aprofundar esse tema, aprofundar esse assunto, né? E trabalhar. Eu acho que essa é uma pesquisa muito legal. Quando eu vi ela, eu me emocionei muito. Eu achei muito bonita. É, E eu acho que vai ser muito legal a gente trazer esse conteúdo aqui e outras pesquisas também, tá? Então, eu vou buscar toda segunda-feira trazer uma live aqui pra gente, tá? Um conteúdo para terapeutas sobre esses assuntos, sobre relacionamento, sobre esquecer os relacionamentos passados, se libertar, curar nosso coração partido, sair da solidão, se preparar para um próximo relacionamento, quebrar esses padrões limitantes de relacionamentos. E, ao mesmo tempo, às quintas-feiras, a gente vai ter algumas sessões ao vivo, tá? Então, se você quer receber uma sessão minha, ao vivo você vai ter oportunidade. E se você é terapeuta, você vai ver como que eu faço para trabalhar isso com as pessoas. Como que eu faço para ter mais clientes, como que eu faço para cuidar desses assuntos com os meus clientes, como que eu ajudo realmente os meus clientes a terem um resultado mais eficiente e eu posso ajudar eles a seguir a vida deles em frente, tá? Não só para quem é terapeuta, porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, esses dias eu falei com uma pessoa que é mais da área da estética, e ela falou assim, Léo, eu quero ajudar as mulheres que chegam no meu consultório, elas chegam para fazer limpeza de pele e ela tá mal, tá triste, ela tá chorando, eu quero ajudar ela, eu quero estar preparada para conseguir ajudar essa mulher, né? Tinha uma amiga que é doula, também falou assim, Léo, nossa, tanta gente me fala disso, você não tem noção, se eu souber isso que você ensina, eu vou ajudar dezenas de pessoas que eu sei agora que precisam. Agora, sim, que precisariam disso agora. Conheço dezenas de pessoas que precisariam disso. Então, eu sei que muitas pessoas querem aprender, né? Para poder auxiliar, para poder contribuir, para poder compartilhar na vida de outras pessoas. E a gente precisa. Quem nunca terminou uma relação? Quem nunca saiu dolorido de um término? Quem não tá livre do ex, né? Não pensa mais naquela pessoa, no passado. Todo mundo tem um restinho ali de algo que precisa ser trabalhado, precisa ser dissolvido, precisa ser entendido. E às vezes não está no campo emocional, às vezes não está no campo mental, às vezes está no campo energético, tá? E a gente precisa olhar para todos esses aspectos do ser, com teoria, com prática, e teoria e prática alinhados com a nossa intuição, tá bom? Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem fazer um comentário embaixo desse vídeo. Vocês podem mandar um direct no Instagram, leo.ramana, e fazer sua pergunta, tá? Estou disponível para vocês, para responder as dúvidas, para contribuir. E conforme eu for fechando minha agenda de conteúdo, for programando, eu vou divulgar para vocês. Então, conforme vocês me sigam, principalmente no Instagram, vocês vão receber toda a informação de todo o conteúdo para que você possa ajudar seus amigos, seus clientes a seguirem a vida em frente, se libertarem do ex, se libertarem dos relacionamentos passados, né? E criar uma vida mais feliz, com mais sentido, com mais significado, com mais saúde, com mais prosperidade de forma geral, tá? Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo e a gente se vê então no próximo vídeo.